Olá, querida família amada, que prazer estarmos novamente aqui no Vida Plena. E você, inscreva-se no canal da Constante TV, acompanhe as notificações e hoje o programa está imperdível. Já estava com muita saudade de todos vocês. E hoje tenho convidados muito especiais, mas Tatiana, do que iremos tratar? Hoje o nosso tema é: quando a boca cala, o corpo fala. O que será que isso quer dizer? Será que as nossas emoções elas podem interferir no nosso estado físico? Será que a nossa saúde física pode ser impactada por nossas emoções? Então, nós conversaremos hoje com especialistas, pessoas maravilhosas que separaram um tempinho de suas vidas para estarem aqui, abençoando a sua vida, abençoando a minha vida. Nós acreditamos que a Constante TV, ela veio para trazer respostas ao seu coração e ao meu coração. E eu gostaria de iniciar o nosso momento, o nosso programa, com o Salmo 32, quando Davi disse o seguinte, no Salmo 32, verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. E olha o que a Bíblia também diz em Tiago 5:16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Querido ouvinte, querida família, nós estamos aqui porque nós desejamos, a Constante TV deseja agregar à sua vida com conteúdos relevantes, onde você possa repensar, ressignificar a sua história. E eu tenho certeza, por isso fique ligadinho, não sai, se for sair é só no comercial para beber água e voltar rapidinho, para não perder nada, porque o programa hoje está imperdível. Vamos aos nossos convidados então? Pastor Marcos Valério, que honra tê-lo aqui. Prazer meu estar com você. É um prazer enorme poder fazer parte desse momento junto com vocês. Que bênção, o pastor Marcos Valério estará falando conosco sobre a importância desse desenvolvimento físico, fisiológico, do quanto isso impactou a vida dele e olha, ele também trará informações sobre as escrituras, porque nós desejamos, enquanto Constante TV e Vida Plena, trazer a você, entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas é o bem-estar pleno, completo, no sentido até porque nós somos sistêmicos, nós não somos só físicos, não somos só emocionais, mas também somos espirituais. E nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito. Está conosco também o querido amigo de sempre, Dr. Gutenberg Carvalho, psicólogo clínico, com expertise clínica, desenvolve um trabalho muito lindo e rico. Seja bem-vindo, Dr. Gutenberg. Obrigado pelo convite, Tatiana. Realmente é uma honra poder estar aqui com pessoas tão bacanas, né, conversando sobre esse tema que é tão importante, que fala tanto aos nossos corações. Obrigado. Perfeito, querido. Trataremos, querido, sobre as doenças psicossomáticas. O que é isso? É justamente a relação mente-corpo. Algumas vezes, Dr. Gutenberg, a ciência tem mencionado que dores e doenças fisiológicas têm origem nas emoções. Nós tentaremos conversar um pouquinho a respeito. E para agregar esse time abençoado e próspero, temos o querido professor Tanner, educador físico, psicomotricista Tanner Teixeira. Gente, é importante destacar. Tanner, querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tati, pelo convite. Obrigado a todos da Constante TV. E estamos aqui para contribuir um pouco mais, né, aliar a questão do cuidado com o corpo de uma forma completa. Perfeito. Mente e corpo concatenados. Não dá para dissociar, não é? É super importante falarmos a respeito disso e ao final, fica ligadinho, porque ao final o professor Tanner desenvolverá algumas atividades práticas para o estímulo dos hormônios do prazer. Você já ouviu falar no ciclo circadiano? Já ouviu falar a respeito sobre o ciclo circadiano do corpo e do sono? Na verdade, algumas pessoas mencionam sobre o ciclo circadiano como um relógio biológico. Você sabia que todas as vezes que você se priva de fazer ou de ter a higiene do sono, você compromete o seu físico? Você sabia que todas as horas do dia, inclusive as horas noturnas e madrugada, nós produzimos hormônios que nos preparam para a vida, que nos preparam para lidarmos com as
as emoções, com as circunstâncias, e todas as vezes que nós subtraímos da nossa vida um tempo de sono de qualidade, e esse sono não pode ser de qualquer jeito, precisa ter um espaço favorável, precisa haver um ambiente favorável, limpo, arejado, que seja realmente importante estar escuro. Existem pessoas que dormem com uma penumbra. Deixa eu te dizer, os teus hormônios precisam, teu organismo precisa da escuridão total para produzir com qualidade a melatonina. Você sabia? Você sabia que quando você acorda e desperta, o cortisol já começa a entrar em ação? Muitas pessoas acham que o cortisol é o hormônio que só provoca o estresse. De fato, mas é importante entender que existe um estresse saudável. Isso nós também conversaremos um pouquinho ao longo do programa. Mas vamos começar, Dr. Gutenberg. Qual relação existe entre mente e corpo? Por que será que quando a boca cala, o corpo fala, Dr. Gutenberg? Então, esse é um tema extremamente importante para nós, porque a relação das emoções, está diretamente ligada com a forma como a gente processa o nosso estilo de vida, né? Sim. E nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros para nos relacionar. Nosso processo de crescimento, desenvolvimento emocional, cognitivo, desde a infância, isso se estende por toda a vida, ela depende dessas relações sociais, dessas trocas que são tão importantes ao longo da vida. Perfeito. Quando eu me privo desse tipo de experiência, automaticamente eu também estou privando outros sistemas do meu desenvolvimento, dentre eles as emoções. E quando eu me privo emocionalmente, eu também estou provocando uma desregulação desse meu funcionamento. Como todo processo de doença, um sintoma, ele é a demonstração de que alguma coisa errada está acontecendo comigo. E quando eu me privo emocionalmente, quando eu começo a fechar essas emoções, o meu corpo começa a sinalizar através da fadiga, através da irritabilidade, através de alguns processos emocionais desalinhados, desordenados. Isso, em um intervalo de tempo, médio, longo prazo, isso vai gerando uma espécie de feedback negativo no meu organismo. E aí os sintomas físicos começam a acontecer. As dores de cabeça, que são muitas vezes inexplicáveis, os problemas de pele, que muitas vezes são inexplicáveis, as questões relacionadas questões digestivas, não é, Dr. Gutenberg? Que são diversos casos que a gente vai encontrar na literatura. Então você tem um processo emocional bloqueado que começa a ser representado por um sintoma físico, né? A isso a gente chama de psicossomática. E dentro desse escopo, Tatiana, é muito importante que dentro da vida cristã a gente entenda isso. Perfeito. Né? Os processos emocionais dentro da igreja, dentro das células, dos grupos, desse espaço da comunidade da igreja, ele é extremamente importante porque ele favorece essa expressão emocional, essa condição da fala, essa condição da troca. Perfeito. Portanto, estar na igreja, estar nesse ambiente comunitário, estar em comunhão, é um espaço literalmente terapêutico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico também. Brilhante. Então, esse ambiente da igreja, como corrobora, não é mesmo, pastor Marcos Valério? Então, como ele agrega. Muitas vezes nós temos dificuldades de falar, de repente, para um pai, para uma mãe, para um irmão. E na igreja nós temos os nossos pares, os nossos amigos, temos os nossos pastores, os líderes, que não só investem na nossa vida espiritual, né, orando por nossas vidas, zelando por nossa alma, mas eles criam espaços onde essas trocas elas são possíveis. Como é que isso acontece? À luz da Bíblia, pastor Marcos Valério, qual a relação que o corpo tem com a mente? À luz da Bíblia, eu creio que é ali no início, lá no Gênesis, né, que é o fundamento, é a origem, é a base de tudo. Então, que você começa a ler a Bíblia já começa a apresentar uma direção sobre isso. Lá, primeiros versículos da Bíblia, Bereshit bara Elohim. Que lindo. No princípio, criou Deus. E é interessante, ele faz essa criação de todas as coisas, depois ele cria o ser humano. Né? Forma ali do barro, nós que cremos nisso, aí forma o ser humano. E é interessante que ele sopra nesse ser humano. Lindo. No soma,
É isso, nesse corpo. Nesse corpo. Ele sopra o espírito dele. E não tem jeito. A nossa existência física, emocional, toda a nossa existência vai coexistir com o Espírito de Deus. Que lindo. Então, o nosso corpo vai conduzir essa relação até o final. Então, o corpo é hiper, mega importante. Sem ele, como acontece? Nada né? acontece. Nada acontece. E se você tiver uma péssima referência do corpo, você vai ter não vai ter uma saúde de relacionamento com o espírito. Perfeito. Você imagina uma mente cansada? Exato. E Exaurida, conduzindo toda essa bagagem do Espírito Santo, das relações transcendentais com o Pai. Imagina um corpo cansado, exaurido. Verdade. Imagina. Verdade. Então, quando eu me converti, eu já vim dessa atividade física. Eu entendi rapidamente que era esse meu corpo e que ia conduzir essa experiência espiritual até o fim. Então, manter esse corpo sadio, ativo, atuante, vibrante, cheio de energia, me faria muito bem nessa caminhada espiritual. Aí hoje já dista assim, só de ministério pastoral, eu tenho 38 anos. Que lindo, glórias a Deus. O corpo não cansou. Não cansou. Que maravilha. A mente não cansou. Não cansou. E aí você não cansa nada. O teu chamado não cansa, as tuas relações espirituais não cansam, você se torna longevo, sadio. Que maravilha. Não é como a gente começa. Exato. Mas é como a gente desenvolve e termina. No final, a gente ainda vai, no dia final, dizer: eu estou aqui, estou pleno, eu estou sadio. E aí vai para a eternidade assim, pleno e sadio. Que lindo. E é aquele trecho das Escrituras que fala que foi Josué, não é? Que disse: ainda estou, minha força está como antes. Caleb. Foi Caleb. 40 a minha anos. força está como antes. Depois de 40 anos, gente. Estou como antes. Que tremendo isso. A gente tem que fugir desse cansaço. Esse cansaço não é para nós. Perfeito. Inclusive, tem até o Senhor diz: ó, se estiver cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vou te aliviar. Que lindo. E essa é a mensagem, querido ouvinte. Essa é a mensagem para o seu coração. Estar exausto. Nós vivemos em um mundo extremamente acelerado, em um mundo onde as nossas emoções muitas vezes se confundem com tantos haveres. Nós já acordamos acelerados, deitamos com as telas, sobrecarregados, com muitos estímulos, e muitas vezes é difícil fazer essa seleção, né? O que é essencial e o que é importante. E algumas vezes, para tentar corresponder a quem está ao meu redor, corresponder minha família, minha casa, meus amigos, minha parentela, minha igreja, eu muitas vezes ignoro a mim. Deixo de me perceber, deixo de me escutar. Olha que experiência tremenda, né? Então ele entendeu que o corpo, essa morada do Espírito, até porque quando Cristo nos fez, ele nos criou do barro. E antes então era um boneco de neve, mas depois veio o sopro. Quando surgiu o sopro de Deus, então houve em nós o Espírito de vida. E é essa vida que nós queremos declarar a você, nós queremos dizer a você: é possível. Mas, Tatiana, minha vida está muito confusa porque você não sabe a história metade. Você não sabe das adversidades. Sou mãe de 3 e pequenos. Deixa eu dizer a você, querida mãe, querida avó, a você que de repente é adolescente, está nos assistindo, mas mesmo adolescente, entende sua vida cansada e exausta, de repente está sem motivos para continuar, para viver, para sorrir. De repente a família não é aquilo que você esperava. Deixa eu dizer a você, existe um Deus que te ama. Ele te criou e a Bíblia diz que ele te escolheu. Você é especial. Entenda isso. Aceite isso primeiro. Dada feita, queridos, eu conversando com o querido pastor, eu sabia da história dele, professor Tânia, que era bem desafiadora. Ele não cresceu com um pai, na verdade houve uma condição de rejeição paterna, e ele aceitou Jesus, era uma pessoa muito feliz, plena, e um dia, curiosa, eu cheguei e perguntei: pastor, como é que o senhor consegue gerir, né, traumas do passado e de repente com essa relação com Cristo? Como que isso é possível? E ele me disse assim: foi possível e tem sido possível porque eu aceitei a paternidade de Deus na minha vida. Você, querido, que nos ouve, aceite a paternidade de Deus.
teu pai, tua mãe, de repente te decepcionaram. E olha, nós vivemos em um mundo onde as pessoas são coisificadas. Elas, muitas vezes, os pais, no desejo de corresponder aos filhos, tentam suprir com bens. Deixa eu dizer uma coisa a você, nada substitui a presença. Você, papai, você, mamãe. Seu tempo é curto, mas que seja de qualidade, que seja no olho, no carregar no colo. Qual foi a última vez, mamãe, que você preparou aquela refeição e pôs todos à mesa e vocês puderam dar o primeiro comando, sem celular, gente, sem tablet na mesa, porque se você for ao shopping, queridos, o que a gente vê? As pessoas comendo, mas o bebê com tablet no rosto, a mãe no celular, o pai no celular, ninguém conversa, ninguém troca, ninguém se olha mais, né? Às vezes até quando você toca alguém, ele leva um choque. Isso é sinal, muitas vezes, de que ele não foi tocado, né? Na fase da validação na infância, ele não pôde ser legitimado, validado como ser, né? Com essa sensação e entendimento de pertencimento. Você, ouvinte, você tem valor e a vida tem valor para você. É importante que você compreenda que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Quando ele diz assim, ele também diz que nós teríamos aflições. Nós não estamos aqui para vitimizar você, para colocar você em uma zona também de conforto, onde o mundo é culpado por meus problemas. Não. Qual a sua responsabilidade? O que você tem feito em favor da sua vida emocional? O que você tem feito em favor da sua vida fisiológica? Hoje nós estamos na era onde as pessoas estão se exercitando, não é isso, professor Tanner? Com certeza. Como é que isso acontece de forma equilibrada, para não se tornar também algo que fuja dos parâmetros, né? Onde a pessoa, e é interessante também que tem um público interessante que vai para a academia, faz uma atividade, coloca e diz, tá pago, né? Tá pago e posta na rede social. Será que o interesse realmente é exercitar? Ou é mostrar também estou, né, no hype, também estou nesse movimento, né, de saúde. Como é importante saúde, gente. Nós estamos aqui para validar isso, mas saúde com entendimento, saúde com maturidade, com a compreensão de que as atividades, elas também não podem acontecer de qualquer jeito, não é? Nós já estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco e nós iniciaremos nosso segundo bloco a todo vapor com a fala do professor Tanner, que trará informações importantes sobre os hormônios do prazer, como eles podem ser desenvolvidos, que relação tem essa, professor Tanner? É importante dormir bem? É importante um alimento de qualidade? Como é que nós fazemos isso para gerir toda essa complexidade que é a vida humana, né? Que é o estar no mundo? Como é que nós podemos fazer isso juntos? Então, até logo mais. Fica com a gente. Estamos de volta aqui no nosso Vida Plena, um programa da Constante TV, da Igreja Batista de Constantinópolis, em Educanos, Manaus, e é de Manaus para o mundo. Quero dar um alô para você que nos acompanha, de Portugal, de Moçambique, de tantos outros países. Vocês são muito bem-vindos. Você que é nosso amigo, que já fez a sua inscrição, que bom, compartilha com os amigos. E você que ainda não se inscreveu, vai lá, curte e, por favor, se inscreva e vamos multiplicar saberes, porque o nosso objetivo é, sim, expandir o reino de Deus, mas também trazer letramento, trazer informações importantes, científicas, relevantes, à luz das Escrituras. Queridos, falávamos, professor Tanner, sobre essa relação mente-corpo, sobre a importância da ativação dos hormônios da felicidade, que compõem esse ciclo circadiano. Fala um pouquinho pra gente. Bem, eu costumo, nas minhas aulas, compartilhar com eles que o corpo, ele foi projetado, ele foi criado para se mover. Maravilhoso. Porque se ele não fosse para se movimentar, a gente não tinha articulação, Perfeito. Não tinha alavancas, não tinha todo um sistema locomotor, né? Então, quando Deus projeta o corpo humano, ele faz com que aquele ser que foi criado se mova. Ele faça os movimentos básicos da sobrevivência, que é correr, saltar, pular, escalar, rastejar, nadar, lançar, arremessar e por aí vai. Maravilhoso. Então, o nosso corpo, ele é feito para o movimento. Lógico que precisa haver um equilíbrio, porque dentro, né, da ciência
do movimento e da psicomotricidade, que é o estudo do homem em movimento. Perfeito. A gente entende que o ser humano ele é um ser biopsicossocial e os novos autores agora incluem o espiritual. Perfeito. Até um certo tempo era só essa tríade. Exato. E hoje a própria psicologia ela já entende que a parte espiritual ela é importante. Fundamental. Ela é verdade. fundamental. A fé. Isso. E aí, dentro disso, eu costumo também abordar que a gente não pode trabalhar o ser humano de forma fatiada. Ó, esse aqui vai trabalhar apenas o biológico. Perfeito. Esse aqui só o cognitivo e o outro só o afetivo. Não, eu tenho que ter um equilíbrio para que o corpo possa funcionar de forma plena. Maravilhoso. Né? Só que nós vivemos num ambiente hoje que ele não é favorável. Não é? Isso. Exatamente. Ele não é favorável para que nós possamos ter essa qualidade de vida 100%. Perfeito. Até, eu costumo dizer, como Deus projetou. Sim. O estresse, as telas, como foi falado no bloco anterior. Exato. Ir para a academia, faz um exercício só para suar um pouco, posta e vai embora. Ou ficar sentado na academia passando mensagem, tirando foto e não malha. E mesmo que assim, a gente vê nas redes sociais algumas confusões, gerando até desconforto e situações assim de embate das pessoas que querem estar exercitando com as pessoas que estão lá para estar na evento mídia, social. como fosse um evento social. Professor Tânia, se eu me permite, acabo de lembrar como foi maravilhosa e feliz a sua fala. Querida mamãe, você que está em casa, nós não temos hoje aqueles quintais maravilhosos. Hoje nós moramos em apartamento. Tem um querido senhorzinho maravilhoso que ele costuma dizer assim, eu não moro em apartamento, ali parece um prato de pombo. Ei, querido, deixa eu dizer a você, mamãe, você que vive, você é tão apaixonada por seu filho, por sua filha, que você quer viver com ela no colo, e com isso você acaba comprometendo esse desenvolvimento cognitivo, que é da inteligência. Querida, é importante que ele salte, é importante que ele corra, que ele engatie, que ele siga os processos do desenvolvimento. Essa psicologia, ela fala endossando isso que o professor Tânia acabou de dizer, sobre a importância desses movimentos. Como o indivíduo ele só vai conseguir desenvolver a coordenação motora fina, delicada, da escrita, depois dele aperfeiçoar a ampla, que é a coordenação motora, né, que é mais, abrangente, global. Então, o saltar, correr, engatinhar, então tudo isso como agrega. Agora, por favor, não faz isso no condomínio, desce pro play, vai lá no play, e você diz, mamãe, puxa, eu não tenho tempo, professor Tânia, de estar no play com meu filho. Eu trabalho, eu estudo e eu ainda sou líder na minha igreja, preciso atender a todas essas demandas e muitas vezes você não entende porque seu filho demora a falar. Você não entende porque seu filho está com dificuldade de compreensão, interpretação textual. Nós vivemos uma era de analfabetos funcionais. As pessoas leem imagens, mas elas não conseguem parar e ler um trecho de um livro. Nós pedimos para os adolescentes de hoje interpretarem um poema e eles confundem, eles não sabem se colocar. Isso tem a ver com esse desenvolvimento que muitas vezes tem sido negligenciado. Você já ouviu falar em Telite? Telite é o vício nas telas digitais. E não apenas as crianças, os adolescentes, eles estão vivendo essa realidade. Hoje o bebê nasce, o dedinho dele já tem aquela expertise. Gente, ele já sabe, já sou tá da época assim. que... Ei, gente, eu digito celular assim, ó. E hoje as pessoas digitam assim. Então, como é importante essa troca. O professor Tânia é um dos especialistas na matroginástica. Falei certo, professor? Falou. E a matroginástica é a atividade física entre pais e filhos. Como isso é possível, professor, e como isso é importante? Mas conclua seu pensamento. Pegando esse gancho, Tati, muitos pais, nessa fase inicial da criança, na primeira infância, reclamam. Meu filho tá com preguiça, bota a culpa na criança, de andar. Como é que ele vai desenvolver o andar, o caminhar, se ele tá 24 horas no colo? No colo, exatamente. É uma dependência da mãe. Isso. Ei, mamãe, cuida das mais emoções. A mãe, o pai, a avó, fato, o avô, é fato. Que não quer ouvir o choro da criança. Só que, assim, até antes de eu ser pai, eu também não entendia.
Sim. o choro, né? Como até a pediatra falou, o problema não é o choro, o problema é que nós adultos, nós não gostamos do barulho do Não choro. temos tolerância, né, para lidar. E aí, para a criança não chorar, vai dando tudo, mas é importante você interpretar o choro. Perfeito. O choro do sono, da manha, do frio, do calor, da dor, da saudade, da dor, da fome. Fato. Então, quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a dialogar com a minha filha. Que maravilha. Então, eu lembro, hoje, esse ano ela faz 10, mas eu lembro que quando eu chegava do trabalho, eu dava aula de manhã e voltava ao meio-dia para almoçar, e aí ela ficava com meses na cama assim, aí eu chegava com ela e falava, eu disse, é mesmo? O que foi que a tua avó fez? Então, assim... Era altos papos, então a forma de desenvolver a fala. Maravilhoso. E hoje ela fala pelos cotovelos. Né? Hoje que é o botão de desliga, onde quer. E assim, e cedo a gente começou a brincar com ela no chão. Maravilhoso. E aí vem o dedinho. Sim. Ela se estimulou a andar, porque ela viu um celular no sofá. Olha. E aí ela criou força para poder ela andar e pegar o celular. Sim. Então foi o motivo dela ir levantar, engatinhar e andar, dar os primeiros passos. Porque ela viu um celular jogado. E não que a gente não desse o tablet para ela, não teve celular e tudo, mas a curiosidade dela de ir atrás. Sim. Então hoje eu vejo mães de alunos, eu dou aula agora para ensino médio, alunos de ensino médio sendo tratados como essas crianças. É fato, querido. Meu filho não sabe escrever, aluno de primeiro ano de ensino médio. Sim. Aluno não sabe se servir na hora do almoço, porque tem que colocar alguma pessoa para servir o prato dele. Isso é porque aonde eu ministro aula é uma escola de tempo integral e tem um almoço. Sim. E aí houve essa reivindicação porque ela falou, ela deixou claro, eu criei meu filho para ser servido. Gente, que beleza. E aí nós como educadores ficamos preocupados. Chocados, sim. A minha primeira reflexão foi, e o dia que essa mãe e esse pai partirem, como é que esse menino vai comer? Exato. Como é que ele vai se virar? Exato. Né? Então, assim, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, precisa ter o equilíbrio da alimentação, equilíbrio do sono, né? Equilíbrio de todas as atividades diárias, não pode ser nada muito demais. Perfeito. Né? Nós tivemos aí a pandemia que trouxe à tona muitas situações em relação a isso. Sim, foi o gatilho para muitas questões, né? Isso. E aí, eu fui vítima também dessa parte aí nessa época. Você vai já contar essa experiência, que isso tá no meu radar, gente. Experiência impactante. E assim, hoje, o nosso trabalho principal é estimular, né, essas crianças, esses jovens, deixar a criança subir. Tem uma professora, uma amiga, que ela dizia, toda criança merece a vitamina S. Aí eu fiquei, S. Sujeira. Ela tem que ir pro chão, ela tem que brincar no chão, ela tem que brincar na areia, ela tem que pisar na areia, pisar no barro. E parece que hoje as crianças estão dentro de uma bolha. Exato. Né? Que ela não que pode pisar né? ela não pode pisar no chão, ela não pode ir pra areia, ela não pode brincar no barro, ela não pode... Lógico, tudo com moderação, claro. Mas é importante ele ter esse contato com a natureza. Maravilhoso. Meus queridos, e o professor Tânia falou sobre não tolerar o choro. De repente, se não tolerar, pode refletir para você que é mãe, ou para você que é pai, ou avô, ou cuidador, ou cuidadora, porque maternidade é diferente de maternagem. Maternidade é parir, é poder ter o bebê. E a maternagem é o processo educativo. De repente, isso pode refletir para você como eu não sou competente, eu não estou dando conta, eu não estou sendo uma boa mãe, um bom pai, eu não estou sendo uma boa cuidadora. E como é importante interpretar, mas essa interpretação só será possível se nós entendermos o que está acontecendo, se nós também entendermos a qualidade de entrega que estamos promovendo, não é? Quando eu falo de entrega, eu falo dessa relação de pai e filho. Hoje as pessoas casam para ser felizes, né? E viveram felizes para sempre? Só que não. E daí você se dá conta e diz assim, pera lá, onde é que está essa parte que eu perdi? Né? Perdi. A felicidade se constrói.
e ela se constrói entendendo que o outro é diferente de mim, que ele vai agregar na minha vida e pode agregar na minha vida. Hoje, meu esposo foi surpreendido com uma questão de saúde, onde a médica disse, olha, você precisa priorizar a atividade física. E sabe o que é interessante? Ele, em pouco tempo, gente, em pouco tempo mesmo, menos de 12 meses, muito menos até, ele conseguiu eliminar bastante peso, isso só com a corrida e caminhada, e de forma até autodidata, e as pessoas perguntam, o que está acontecendo? Né? Por que você está tão magro? Olha o incômodo também que gera, né? As pessoas não entendem. Como assim? Né? Como assim está mudando de vida? Pastor, o senhor é um atleta, né? Então, você disse que começou com 9 anos. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência e conta sobre o Ironman. Isso eu quero saber, e você também. Vamos lá. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. É fato. Então, dentro da minha perspectiva, o filosófico, ele é muito interessante. Perfeito. A gente se relacionar com o transcendental, orar, acreditar. Mas tudo isso, ele acontece no corpo. É verdade, querido. Pensa a fé. É o que nos move. Vamos pensar a fé aqui. Pensa a fé e tira o corpo. Aí onde é que vai ser a aplicabilidade disso? Exato. Eu ouvindo aqui o mestre falar, aí toda a teoria, aqui o nosso psicólogo falando, toda a informação. Sim. Você mesmo, Tati, você fala aí, é um show de informação, ele é muito de conteúdo. Gentil, ele é muito gentil. É verdade, sempre. É verdade. Não é só gentil. gentileza. Eu estou aqui bebendo. Mas onde é que é aplicado tudo isso? Esse conhecimento todo, essa informação toda? É no corpo. É aplicado aonde? É isso, querido. Então a gente não pode se esquivar de que tudo é aplicado no corpo. Que maravilha. Essa foi a minha percepção. Quando eu cheguei na igreja, eu digo, onde é que a gente vai aplicar tudo isso? Fui para a universidade, onde é que a gente vai aplicar tudo isso? Ler livros, onde é que a gente vai aplicar isso? Ouvir os mais velhos, onde é que eu vou aplicar isso? Maravilha. Ouvir uma roda de conhecimento desse, aonde é que eu vou aplicar? No corpo. Perfeito. E a gente não pode ser só teórico, tem que ser prático. Exato. Papai era um filósofo, ele dizia assim, eu prefiro um homem que faz do que um homem que sabe. Eita, fica a dica, hashtag. Ele não era um homem que não sabia. Sim. Ele era um estudioso, físico, matemático. Meu pai era um físico e matemático, querido. Estudioso. Perfeito. Mas ele dizia, eu prefiro um homem que faz do que um homem que sabe. Olha que Aí a gente aplica. A Bíblia diz, fé sem obra é morta. Exato. O que nos faz crescer no universo, nos faz crescer. Nos traz qualidade de vida, nos traz vitalidade, é a aplicabilidade dos nossos conhecimentos. Exatamente. É não aplicar no corpo aquilo que a gente sabe que fere. Exato. E quanta coisa a gente sabe que intoxica, que mata, que deprecia. É verdade. A gente conhece, mas a gente aplica. É verdade. Nega. A gente aplica o que mata. Exato. E a gente conhece o que favorece e não aplica. Exato. Então eu já vim de uma prática desportiva, né, antes de me converter. Quando eu me converti, eu disse, agora pronto. Meus amigos costumam dizer que conhecer o universo espiritual, para mim, é fazer um doping espiritual. Porque eu uso todo o universo espiritual a favor do meu corpo. Que maravilhoso. Se eu vou fazer uma atividade física, aqueles que confiam no Senhor... Ai, que tremendo. Não tem, os jovens cansam, caem. É isso mesmo. Mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É um princípio. É verdade. Porque o Eterno renova as nossas forças. Aleluia. O Eterno renova as nossas forças. Sim. A confiança nele nos dá segurança. Aleluia. Aí eu fiz aplicabilidade. Então deu essa vida longeva em tudo. Eu comecei a treinar com 9 anos, hoje eu tenho 60 anos, então eu tenho 51 anos de atividade física. Uau! E sem interromper. E eu participo de prova praticamente todo final de semana. Aí o senhor não faz nada? Eu sou pastor. Eu sou pastor de uma igreja. Uma grande igreja. Uma igreja grande. Beijo a todos de Getsemane. Eu viajo muito, porque eu dou palestras. A minha agenda é intensa. Apertada. É intensa. Aí a turma diz, mas não. Onde é que você encontra tempo? 4 horas da manhã. Pensa, gente. Todos os dias. A minha esposa, quando casou comigo, nós temos 38 anos de casado. Na primeira semana ela disse, é impossível alguém sair todos os dias de casa 4 horas da manhã. Com uma semana ela disse assim, não aguenta um mês. Hoje nós estamos 38 anos casados. A Jesus, e hoje pela manhã, quando eu saí para dar uma corridinha,
Ela disse, não vai mais caçar esse homem, não. Porque não se esvai. Energia se adquire aplicando energia. Tá aqui um fisiologista, né? Também. Fisiologista. A gente adquire energia aplicando energia. Que lindo. O cara pensa que ficar em casa deitado... Isso vai renová-lo. Não renova. Energia. Nós não fomos criados, o Eterno nos fez de forma inteligente. A gente foi feito por movimento. Quanto mais nos movimentando, mais energia nós temos. Tremendo. Eu tenho 60 anos. E eu estava falando sobre o Iron Man. Essas medalhas precisam ser vistas. Tem várias aqui, mas essa daqui já foi do ano passado, só para dizer que eu não fiquei velho. Não isso dá para ficar velho. A gente vai atualizando. Não tem hoje um esquema, né? Sim, atualizar conhecimento, atualizar é a palavra da moda. É isso. Não tem jeito. Você tem que atualizar. Então, esse daqui eu acho que foi de outubro ano passado. Das provas. O que é ele? O Ironman é uma atividade de 3 modalidades: ciclismo, natação, na ordem, natação, ciclismo e corrida. Uau. E esse daqui é o Iron, é uma patente no mundo inteiro conhecida e é das provas mais duras no Brasil, essa daqui. Uau. Então esse aqui é o sonho de todo atleta. Ela constitui de quase 2 quilômetros nadando, 90 quilômetros pedalando, e depois meia maratona, para depois que termina tudo. Gente, presta atenção! Mas é possível. E você não sabe, porque tem muita coisa maravilhosa. Você já viu que o programa está uma delícia. Mas nós voltamos já. Fica com a gente. Voltamos para mais um Vida Plena. E, gente, hoje o programa está mega especial. Inclusive, quero informar você que esse programa, excepcionalmente, teremos 4 blocos. Mas, Tatiana, 4 blocos? Querido, nós teríamos 5, 6, 8, porque não se esgotam os assuntos. Tá um bate-papo tão gostoso. Eu estou aqui realmente sendo privilegiada de estar ouvindo, compartilhando com esses queridos, pessoas de Deus e que trazem referência de uma vida saudável, equilibrada, que entendem o que Jesus fez na cruz e eles querem corresponder nesse templo físico que o Dr. Gutenberg já falará. Pastor Marcos Valério, conta pra gente sobre esse mérito aquático que você recebeu. Explica para o nosso telespectador como isso foi possível e fala um pouquinho. O mérito aquático Mostra pra gente, por favor, querido. Aqui, olha só, gente. Mérito aquático da FADA, Federação Amazonense de Esportes Aquáticos, e da CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Perfeito. Ele é um circuito de 6 competições importantes e você soma pontos. Então, ano passado, 2024, eu sou o segundo mais ranqueado no Amazonas. Que honra, gente! Obrigada, que honra! E isso foi possível por quê? Disciplina, Tati. Perfeito. Disciplina. A Bíblia é um livro de disciplina. Que lindo. E todo homem que é disciplinado tem saúde. Que bênção. Quando você tem disciplina, não lhe falta nada. Glória a Deus. A Bíblia é um livro de sabedoria. É fato. Se a gente aplicar, a gente vai viver muito. Eu sei que vocês são profissionais na área de vocês, mas se a gente aplica a Bíblia, esse enfado... Verdade, é gerido, né? Acabou o enfado. É isso, querido. Acabou. A disciplina bíblica, né? Sim. Disciplina bíblica, de ter o eterno perto da gente. Então isso é possível com disciplina. Com disciplina espiritual. Eu amo disciplina, eu amo desafio. Eu estou agora num desafio de 50 dias para ler a Bíblia. Justamente para provar que a gente fazendo atividade física, tendo a nossa vida social, eu sou pai, eu sou avô de... Lindo! Sou pai, sou avô. Eu estou todos os dias, tá? Todos os dias eu falo com os meus filhos. Que bênção. Todos os dias. É maravilhoso. Todos os dias. Todos os dias eu tenho um tempo com a minha esposa. E eu tenho um tempo para ler a Bíblia em 50 dias. Que coisa tremenda. Gente, isso é maravilhoso. E, queridos, olha o que é equilíbrio. Porque algumas vezes nós temos referência, pastor, querido Gutenberg, Tânia, de pessoas incríveis que performam maravilhosamente, que têm uma vida e um discurso lindo. Mas quando a gente vai ver no secreto, na família... Na vida real. Na vida real, na vida que não está nas telas...
muitas vezes tem frustrações muito marcantes, não tem relacionamento em família, não valida a importância dessas trocas. Gente, em um mundo onde muitas vezes as pessoas são vitimizadas, tudo é na boquinha, né? Se falar mais sério, se falar com mais enfoque, nossa, você está usando de assédio. Ei, nós precisamos aprender a interpretar. Então, muitas vezes os homens têm sido emasculados. E eu não estou falando que tem que ser aquele homem das cavernas, não, né? De vir, enfim, com violência. Mas eu estou falando, sim, de uma palavra de direção. Aquele homem que é ouvido e a mulher que sabe o seu papel. Não é, e é muito importante mencionar isso a você, quando nós falamos sobre auxiliadora idônea, nós estamos falando daquela que está ladeada, ombro a ombro, aquela que colabora. O homem tem uma visão específica, né, mais objetiva, a mulher é dos detalhes. Então, quando o pastor fala de disciplina, acordar 4 da manhã, pensa aí, meu querido, eu lembro de um professor na faculdade, queridos, que dizia, o que é que vocês fazem de meia-noite às 5? Assim é. Né? Então, por favor, e que é possível ter saúde mental, é possível ter saúde física, se nós entendermos esse processo todo concatenado. Entendemos que a disciplina que rege esse corpo, né, que precisa estar em movimento. Sabe o que eu lembrava durante a nossa conversa? Porque aqui ficam os comerciais e a gente continua conversando. Mas eu lembro de uma grande multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, e a Bíblia diz que os discípulos estavam exaustos, porque a multidão vivia correndo atrás porque queria pão e milagre, não é assim? E muitas vezes nós estamos assim, vamos à igreja, participamos, buscamos a Deus porque nós queremos mudança de vida, mas nós não nos colocamos como ativos nesse processo. Nós somos responsáveis por isso. Deus abençoa, Ele abre as portas, Ele nos dá o fôlego de vida, mas o posicionamento precisa ser meu. Então, quando falamos disciplina, e só para recapitular, os apóstolos estavam cansados, fizeram uma grande multiplicação de pães e peixes, e depois de alimentar todo o povo, Jesus disse assim, pegue tudo que sobrou e coloque em cestos. E exatamente sobraram 12 cestos. E o que é lindo é que o Senhor, nesse momento, Jesus oculta os apóstolos, cada um pegou um cesto daquilo que sobrou, que sobejou, e ele foi cuidar dos seus discípulos. Ei, você que é servo de Deus, que tem estado tão exausto, com tantos haveres, meu Deus, são tantas ideias, tantos processos, lembre-se, sabe quando no avião fala sobre máscaras de oxigênio em caso de despressurização, primeiro você coloca em você, depois você socorre quem está perto? Qual o momento que você tem olhado para você? Que você tem parado e dito, pai, eu estou realmente precisando de uma pausa para realinhar, ressignificar, reestruturar, uma pausa para entender que o estresse que eu tenho vivido, muitas vezes não é o diabo, eu tenho pego com as minhas mãos. Então, como fazer, Dr. Gutenberg, para lidar com o estresse? Lembrando que o estresse é uma palavra que veio da engenharia e quer dizer mudar a forma. Todas as vezes que eu mudo a forma, eu estou promovendo o estresse. E para você que está nos assistindo, é importante mencionar que existem 3 níveis de estresse. Existe o estresse agudo ou alarme, aquele que é intenso e que acontece em 1 minuto, mas logo existe o equilíbrio, a homeostase. Existe o resistente, onde você vive estressado, você vive angustiado, com o coração apertado. Nosso corpo é inteligente. Então, todo comando que você vai dar, ele vai corresponder. E é importante também dizer a você que a Bíblia diz assim como imagina a minha alma, assim é. Assim como você se vê, você vai reagir. Então, se você vê como aquele fraquinho, aquele pobre coitado que não teve o amor de pai e mãe, que foi criado de casa em casa, eu não estou menosprezando a sua história, mas eu estou dizendo a você que existe um Deus Criador que te ama e que quer fazer nova a tua história, quer ressignificar a tua vida. Então, está doendo? Está chorando? Por quê?
É importante chegar ao entendimento que você e eu precisamos nos posicionar e Cristo fará parte dele. Como também buscar ajuda. De repente o que você está sentindo, você está perdido. E está aqui, nós estamos trazendo dicas de profissionais, de servos de Deus que vão poder dar uma palavra a você de direção, de orientação, vão te ajudar a entender o contexto e prover mudança. Então é muito importante que você se olhe. Tem calado? Tem medo de se expressar? Aqui estão sugestões maravilhosas. Dr. Gutenberg, psicólogo clínico, pastor Marcos Valério, pastor da Igreja Batista Getsemane, professor Tânia Teixeira, que é da NIB, também nossa parceira, Nova Igreja Batista, todos esses profissionais, aqui a Constantinópolis, a Igreja da Constante TV, que cedia, né, a Constante TV. Estamos aqui para dizer há esperança para o teu futuro. E Deus tem planos de paz a seu respeito. Né? E como fazer, Dr. Gutenberg? Sim, perdão, eu não posso esquecer o estresse agudo, resistente e aquele que se torna crônico e patológico. Aquele que já começa a enfermar. Você sabia que todas as nossas emoções, elas têm endereços viscerais? Existem órgãos de choque. Todas as vezes que nós estamos sob estresse, uma área do nosso corpo recebe um impacto. Tem pessoas que diante do estresse dói o estômago. Tem pessoas que diante do estresse começam a ter problemas de pele, queda de cabelo, às vezes a palpitação parece que o coração vai sair pela boca, são os órgãos de choque. Então você precisa entender e ler o teu corpo. Então de repente chega no médico, vasculha de ponta cabeça, não é problema fisiológico. Então pode estar sim nas emoções, pode estar como você está lidando com o seu dia a dia, com sua vida, com a sua história de vida. Não é assim, doutor Gutenberg? Sim, é extremamente importante esse recorte, Tatiana, porque quando a gente pensa no estresse lá nos anos 40, ele se dava muito mais em função das condições de trabalho, né, alguma coisa relacionada à dinâmica, enfim, da situação, da rotina. À medida que o tempo veio passando, esse estresse ele veio sendo reconfigurado, né? Há quem diga que hoje essa geração ela tenha aos 20 anos alcançado um nível de estresse maior do que os nossos avós. É verdade, né? meu querido. Por quê? Porque houve uma mudança de tecnologia, houve uma mudança no formato das relações, no mundo do trabalho. Na família. Então, na família. Então, há uma série de elementos que hoje faz com que a gente responda de forma diferente ao estresse do que a uma geração anterior. De tal forma é que quando a gente olha para o estresse hoje, a gente precisa entender não somente daquela perspectiva somente negativa. Tem o estresse bom, né? O chamado eustresse, né? Exato. Aquele estresse que você precisa, às vezes, para tomar uma decisão, aquele estresse que você precisa para iniciar um projeto, né? Para começar uma corrida, né? Quando você dá aquele tapa ali nas pernas antes de começar a correr, você está estressando o músculo, você está ali gerenciando ali uma tensão que vai dar, né, o start para que você execute aquilo ali. Então esse nível de estresse é um estresse bom, um estresse positivo, é um estresse que cognitivamente faz com que um aluno consiga ativar a velocidade de processamento, ele consiga ativar melhor as melhoras de estudo anterior, ele consiga estabelecer a capacidade de foco, compreensão. Então o estresse bom, ele joga para cima nosso rendimento, nossa performance. Quando esse limiar ele se acentua, ou seja, por algum motivo ele vai se avolumando, ele vai crescendo, ele tem um efeito reverso, gerando ali o esquecimento, o famoso branco na hora de uma avaliação, né? Eu não sei porquê, mas eu estou tão fadigado, eu conseguia fazer uma determinada série de exercícios, mas agora, depois dessa situação toda, eu não estou conseguindo mais fazer a série, eu não consigo mais elevar mais o mesmo volume, né, que eu fazia, eu não tenho o mesmo desempenho. Por que isso? Porque a resposta que a gente tem mediante esse estresse, do ponto de vista físico, do ponto de vista motor, do ponto de vista emocional, ele também ele vai se diferenciando. Perfeito. Hoje, na atualidade, a gente tem dois contextos. Eu ouvi o Tânia e ele falava o seguinte, olha, eu tenho assim, experiência na qual a criança, o adolescente, ele é orientado a ficar parado, né? Ele é orientado, passivo, né? A estar nessa condição de passividade. Sim. Essa postura de passividade vai gerar, no médio e longo prazo, uma condição
de intolerância. Esse menino ele vai ter uma dificuldade, ele vai entrar numa pilha de estresse muito mais rapidamente do que um outro colega da mesma idade que tem a prática da atividade física, que corre, que brinca, que joga, né, que se articula, porque ele está preparado para essas tensões, para esses movimentos, para esses desafios que o mundo vai trazer para ele, indubitavelmente. Perfeito. Né? Quando a gente olha para a história do apóstolo, a gente observa, olha, eu comecei a atividade física aos 9 anos de idade, né? E daí, quando eu entrei na igreja, eu já tinha essa rotina. Essa compreensão. Então, eu observo a energia com que ele, né, vem trazendo ao longo da vida dele. Exato. E as coisas que, com a rotina dele, vem sendo desenvolvida. Então, claramente, você tem 2 parâmetros para entender que o estresse ele é gerenciável. Exato. Né? Na medida que a gente negligencia isso, a gente se coloca numa condição de risco. Perfeito. E a tua pergunta foi, como é que a gente faz para lidar com esse estresse? Sim. A resposta está aqui, na fala todos, né? Dessas 2 pessoas que eu amei conhecer. Você precisa entender que para lidar com o estresse, você precisa se respeitar. Né? Perfeito. E você se respeita quando você atenta para a sua qualidade do sono. Sim, né? higiene do sono. Você se respeita quando você atenta para uma boa hidratação, para uma alimentação, né, de qualidade. Quando você atenta para a sua vida espiritual. Exato. Porque espiritualidade, a aplicação da fé, o pastor acabou de colocar isso aqui de forma, né, consistente em diversos versículos e como isso faz sentido na vida dele. Quando você aplica a fé, você consegue fazer uma reformulação de autocuidado, de autorrespeito. Exato. Nós somos o templo do Espírito Santo. Exato. Né? Quando você faz essa ingestão de um monte de toxina, você está atuando contra esse templo do Espírito Santo. Né? E a Bíblia tem uma série de passagens onde, quando você tem um templo em ruínas, o movimento é de reconstrução do templo, né? De restauração do templo. Então, essas variáveis todas na Bíblia ou dentro da ciência, você consegue entender, né, que para eu lidar com o estresse, eu preciso nomear, né, coisas que eu faço todo dia. Todo dia a gente vai dormir. A gente ou veio de uma noite de sono e está indo para uma noite de sono, a gente conseguiu se alimentar, a gente fez a ingestão de água, a gente fez as nossas orações, a gente fez tudo isso, mas será se foi o suficiente para isso que a gente entende como qualidade de vida? Na medida que eu tenho isso de forma equilibrada, eu consigo fazer uma gestão do meu estresse. Que maravilhoso. Então é gerir o seu tempo, gerir a sua vida. Nós estamos nos momentinhos finais do 4º bloco e eu gostaria de pedir que vocês, queridos, deem, por favor, as considerações finais. Queridos, tem muita coisa linda e maravilhosa. Nós não teremos condições de abordar tudo isso em um único programa, já fica a dica para termos outro encontro, mas nós vamos administrar isso. Mas eu gostaria de, por favor, começando com você, querido Tanner, depois o apóstolo querido e Gutenberg, e no último bloco, que é o 4º bloco do programa de hoje, nós teremos uma atividade diferente. Serão atividades práticas onde o professor Tanner, junto com algumas queridas, demonstrarão como você pode ativar os hormônios do prazer. E lembrando que se de repente você tem visto a sua vida e não está conseguindo desenvolver de forma satisfatória, calma. Puxa, Tatiana, mas eu não consigo acordar 4 da manhã. Calma, calma. É importante você entender que você está precisando de ajuda. Não tente resolver sozinho, porque você tem feito tudo sozinho e você está vendo que você não está dando conta. Então, busque ajuda, busque um profissional, né? Tente fazer um plano, um projeto para você e certamente sua vida vai mudar. E eu não estou falando de forma romântica, eu estou falando com conhecimento de causa. Mudou a minha, tem mudado a de tantos e fica para um próximo momento o testemunho do professor Tanner, que é incrível, de uma transformação de vida. Considerações finais, professor Tanner? Tati, quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, a gente ter essa oportunidade do diálogo, da conversa, né? Da troca sobre o cuidado, né, essa parceria que a gente já tem um tempinho. É verdade. Aí. Ei, longa data, abafa o caso. Não fala não. Então, assim, agradecer, né, primeiramente a Deus por nós estarmos é razão aqui, da nossa vida. E agradecer também, né, pelo fato de nós termos essa possibilidade, essa oportunidade de fazer essa troca de ideia, essa troca de conhecimento, conversar sobre o corpo, conversar sobre a mente. Então, assim, desejo, né, uma mensagem aí de coração, movimente-se, mova-se. Né? Estava vendo uma mensagem na internet, uma reflexão
de como seria o físico de Jesus. Uau. Aí, analisando, ele passava o dia todo andando, caminhando, né, e comendo, né, carboidrato e proteína, pão e peixe. Né, parava para a parte espiritual, mas era filho de marceneiro, não tinha tecnologia do que tem hoje, toras imensas, pesadas. Então ele tinha, imagino, assim, fisiologicamente falando, ele era hoje, o condicionamento dele seria uma pessoa que fácil faria um Ironman. Sim. Vários Ironman. Então, assim, hoje, deixa essa mensagem. Movimente-se. O seu corpo foi feito para se movimentar. Ative aí as dobradiças, que não seja uma porta velha regendo, né, mas que seja um corpo ativo para a honra e glória do Senhor. Amém. Uma reunião como essa desperta. As pessoas estão nos assistindo, desperta. Aí, às vezes eles imaginam assim, estou despertado por alguém que é brilhante. Aí ele quer seguir alguém brilhante. Não precisa. É verdade. Basta você ser constante. É verdade. O constante, ele conquista mais do que o brilhante. Perfeito. E todo constante é brilhante. É verdade. E nem todo brilhante é constante. É constante. É fato. Então seja constante em tudo que você faça. Amém. Tenha longevidade e muita saúde. Que lindo. Maravilha. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Eu quero pedir aos que estão aqui, né, nos ouvindo nesse programa maravilhoso. Se você tiver com dificuldade, procure um psicólogo. Acho que é importante, né, assim, compartilhar com um profissional que tem uma escuta qualificada para entender e te orientar especificamente sobre aquilo que você precisa, né, para determinadas circunstâncias, ok? Então, esteja junto dos irmãos, esteja na congregação, esteja envolvido, mas não abra mão de poder, sempre que possível, procurar um profissional para poder compartilhar e poder falar sobre dificuldades que eventualmente você esteja passando. Era isso. Que maravilhoso, queridos, muito obrigada. Em nome da Constante TV, agradeço a todos pelo tempo, pela honra da presença, viu, pelo aceite, que Jesus devolva em honras a vida de vocês. Vocês são príncipes de Deus na terra, viu? Continuem prolongando, então, essa mensagem que é de esperança para você, porque tudo isso aqui foi pensado para agregar na sua vida, para abençoar a tua vida e história. Olha, fica com a gente que nós temos o último bloco imperdível com atividades, então, com o professor Tânio. Até logo mais. Estamos de volta a mais um Vida Plena e hoje especial. Você já está ouvindo alguma coisa? Já dá vontade de movimentar? Já dá? Pois sim, levanta da cadeira, levanta do sofá e vem com a gente. Agora é o momento esperado. O professor Tânio trará algumas sugestões de atividades para a liberação e maximização dos hormônios do prazer. Temos duas convidadas mega especiais. Essas queridas estarão conosco aqui. O professor Tânio, querido, fique à vontade e aproveite. Esse momento é para você. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a ajuda da Mirella e da Gabriela. Muito obrigado pela parceria de vocês e vamos manter a vida em movimento, essa vida constante e plena. Então, se você está em casa, você está passando por um momento de angústia, de aflição, aquele momento de taquicardia e está com crise de ansiedade, vamos começar com o primeiro exercício. E o primeiro exercício é de respiração. Então, para cada segundo, nós vamos fazer 3 etapas. A primeira etapa é você vai inspirar, puxar o ar. A segunda, você vai segurar, fazer uma apneia. E a terceira, você vai expirar, soltar o ar no tempo, tá certo? Então vamos começar com 1 segundo. Então vamos lá. Puxou. Vamos fazer agora 2 segundos. Três segundos. Soltou. Quando você trabalha a respiração, primeiramente você está oxigenando o seu cérebro. Você está dando uma pausa, um freio, para que seus pensamentos entrem em ordens. É como se fosse um backup de computador. Vai organizar suas pastas.
e também vai ajudar a ativação e a circulação do oxigênio no seu corpo. E para isso, os seus batimentos vão normalizando. Então, se você está passando por uma situação de estresse, de desespero, de ansiedade, o primeiro exercício vai ser a respiração. E aí você vai brincando com o tempo até os 10 segundos. Lembrando, inspira, apneia e expira. Você vai controlando até os batimentos normalizarem e você conseguir dar os próximos passos, tá certo? E aí nós vamos começar com movimentação dos ombros, trabalhando a respiração, despertando o seu corpo. Isso, faz uma rotação de ombro, faz uma rotação cabeça, pescoço. Boa! Isso aí. Movimento do sim. Quero ter uma vida plena com Jesus. Isso. Movimento do não. Não quero ter uma vida parada, sedentária, aonde eu vou prejudicar o meu corpo. Agora você vai cruzar os dedos, você vai movimentar de forma lenta para um lado e para o outro. Isso. Fazendo a ativação também já do sistema aí do seu core, o seu tronco. Beleza? Show de bola. Deixou. Agora vamos puxar uma bênção do céu? Vamos ali puxar as bênçãos do céu. Imagina que tem uma corda imaginária aqui e você vai puxar. Então puxou. Vai puxando. Puxa bem. Isso. Boa. Vai puxando. Puxa essa corda. Agora puxa essa corda até lá embaixo. Isso. Vai descendo. E vai recebendo as bênçãos do céu. Boa. Beleza. Fez essa movimentação? Agora você já começa. Tenta aí, ó. Bota uma música, um dance, algo mais ritmado. Ah, Tana, eu sou tímido. Não tem problema. Tranca a porta do teu quarto, vai dançando sozinho e vai movimentando o corpo. O importante é você se movimentar. Agora nós vamos fazer um movimento de alongamento dos membros inferiores, as nossas pernas. Uma perna à frente, a outra atrás. O que você vai fazer? Ponta do pé para cima e você vai tocar na ponta do seu pé, alongando bem. E conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou, respira, trocou. Outro lado, ponta do pé, puxou, alongou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Conseguiu fazer isso aí? O próximo é super fácil. Juntou bem os pés e você vai tentar, no seu limite, tentar tocar na ponta do seu pé sem dobrar o joelho, ok? Então, vai descendo devagar. Desceu. Isso. Chegou no máximo, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe lentamente para não ficar tonto. Isso. Puxa o ar. Beleza. Agora nós vamos ativar também ainda aqui na região lombar e na parte do nosso tronco. Eu costumo brincar chamando de... Vamos fazer aquele bonecão do posto que se mexe? Então é assim, ó. Juntou, dá um abraço bem apertado e aconchegante em você mesmo. Bem apertado. Isso. Coluna reta. Vai lá na frente, ó. Vai lá atrás. Isso. Vai lá na frente. Voltou pro outro lado. Boa. Sentiu? Se a tua coluna fez crack, é sinal que você está crocante, hein? Então você precisa aí dar uma relaxada no seu corpo. A coluna estava crocante?
A tua também? A tua, Tati, tava crocante? Ele tava crocante. Dá uns crequezinhos aí. É para justamente você estar liberando as bolsinhas de ar entre as vértebras, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora, ó, no ritmo. Isso. Ó, tenta fazer esse ritmo. Ó, pega o ritmo, coloca qualquer música e você vai fazer a sua coreografia. Beleza? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Movimenta a perna, continua. Isso. Agora, movimento do braço. Posição de forte. Aqui, ó. 1. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre perna, abre braço. Fecha a perna, fecha o braço. Mantém. Isso. Boa. Beleza. Agora, ó, nós vamos empurrar, vamos afastar, vamos jogar para bem longe o sedentarismo. Então mantém a perna. 1, 2, 3, 4. Empurra, empurra. Isso. Boa, meninas. Vamos lá. Ó, mantenha esse ritmo, ok? Sem acelerar e vai no ritmo da música, no seu tempo. Isso. E sempre trabalha a respiração. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Show! Parou? Só mantém. Isso. Trabalha a respiração, ó. Mais uma vez. Vamos agora ter um momento onde, se você foi vítima da Covid, graças a Deus conseguiu se restabelecer, né? Então nós vamos trabalhar um exercício de fisioterapia pulmonar, aonde há uma terapia para que você trabalhe a respiração em prol do seu corpo. Vai subir, ó, os braços e puxando o ar. E vai descer expirando. Mais uma vez. Mais uma. Mais outra. Agora, nós vamos fazer um trabalho de força. Nós vamos fazer nós três aqui, mas você pode fazer em dupla ou pode fazer na parede, tá ok? Então, na parede você pode empurrar aqui. Então, vamos lá. Meninas, é o seguinte. Um pé à frente, outro atrás. Uma vai ficar aqui, outra aqui. Vamos lá? E aqui, ó. Dá a mão pra ela e dá a mão pra mim. Força. Bora ver quem tem mais força. Vamos lá. Empurra. Isso. Competição de quem é o mais forte. Vamos lá. Força. Força. Isso. Força. Boa. Agora, ó. Trocou a base. Outro lado. Força. Vai. Vamos lá. Vocês são fortes, hein? Vocês comeram bastante hoje. Vamos lá. Força. Isso. Aê. Trabalho de força. Muito importante para o nosso corpo. E aí agora nessa segunda parte, reta final aqui também, nós vamos trabalhar um pouquinho de fortalecimento das nossas pernas. Como é que vai ser? Primeiro, vamos trabalhar a musculatura da famosa panturrilha. O músculo nós chamamos de gastrocnêmio, mas o nome é bem esquisito. Alguns conhecem como batata da perna ou a famosa panturrilha. Então vamos lá. Ponta do pé, subiu, desceu. Sobe, desce. Sobe, desce. Quando você sobe e desce aqui, ó. Isso. Você sabia que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração? Estamos num ambiente onde a lei da gravidade impera. Então, o sangue que é produzido aqui no primeiro coração desce.
e precisa ter algo para mandar ele de volta, para poder ele bombear e oxigenar de novo. Quem faz esse trabalho é a nossa panturrilha. Panturrilhas fracas, sedentárias e com tecido adiposo grande, não consegue jorrar o sangue de volta. O que acontece? Trombo, a famosa trombose. Então, por isso que se tem as meias de compressão e tudo mais, para poder fazer o tratamento. Dica: você pode deitar em casa e fazer alguns minutinhos ajudando o sangue descer, colocando as pernas para cima. Ou o exercício de fortalecimento da sua amiga, dos seus amigos gastrocnêmios, as famosas panturrilhas. Ficou fácil? Ficou leve? Vamos deixar mais difícil. Abriu, os pés na direção do ombro, vai descer e vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai arder um pouquinho, viu? 3, 4, 5, tenta se equilibrar, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Você pode usar um cabo de vassoura como apoio ou a próprio encosto da cadeira, beleza? Principalmente para você aí, 60 a mais, que está tentando voltar, nas atividades. Você precisa fazer tudo com segurança, beleza? E agora nós vamos fazer o trabalho das nossas pernas. O importante do agachamento. Você quer ser um idoso, para você jovem, você quer ser um idoso independente, sem precisar de pessoas te orientando para tomar banho, ir ao banheiro ou fazer suas coisas? Então faz isso aqui que é muito importante. Você senta, levanta. Sentou, levantou. Você pode pegar uma cadeira e fazer o teste. Se você consegue sentar e levantar sem o apoio das mãos. Mas, Tânia, eu não consigo, só consigo com as mãos, não tem problema. Começa assim mesmo. E depois você vai adquirindo confiança e força nos seus membros inferiores para poder fortalecer suas pernas. Para vocês, homens, a perna é fundamental na produção de testosterona, hein? Para as mulheres, é fundamental para os hormônios femininos. E é produzido no descanso, no sono. Então, para evitar a ausência dos músculos futuramente, faça esse trabalho de fortalecimento, beleza? Vamos trabalhar mais uma vez a respiração? Puxa o ar. Mais uma vez. Mais outra. E essas dicas você vai levar para a sua vida, movimentando sempre. Lembre-se, o seu corpo foi feito para se movimentar. Muito obrigado, meninas. Top. Obrigado, Tati. Obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigada, queridas princesas maravilhosas. E vem aqui. Vamos encerrar esse programa super especial, dizendo a você, tudo isso foi preparado com muito carinho. E entenda, seu corpo, como é, professor Tânia? Foi feito para se movimentar. E nunca é tarde. Comece hoje mesmo, quem sabe? E você depois conta pra gente como foi a tua experiência. E tenha uma vida plena e abundante. Que Jesus te abençoe e até o próximo. Um beijo. Vamos movimentando. Vai. É isso aí. E continua.